Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Antônio Augusto, eu tirei mais de 830 pontos de média simples no Enem 2024, fui 7 vezes aprovado em universidades públicas de medicina e inclusive consegui um sexto geral no vestibular tradicional da UFSC. E nesse canal aqui eu te auxilio a também conquistar esse tipo de resultado no curso que você deseja da forma mais eficiente possível. E no vídeo de hoje é algo que vocês têm pedido muito para mim, que é simplesmente a resolução de uma prova de matemática do Enem aos meus olhos. Então eu vou resolver de forma inédita com vocês aqui, eu nunca resolvi essa prova antes. É a segunda aplicação ali do Enem 2025, aquela que foi feita ali em Belém por conta da COP30. Então vamos tentar aí conseguir da forma mais rápida possível gabaritar, ou então pelo menos chegar próximo de gabaritar essas 45 questões de matemática. Eu acho que vai ser algo muito bacana, é algo inédito, eu nunca fiz isso aqui no canal, então acredito que vai dar tudo certo e eu vou conseguir mostrar para vocês um pouco do meu raciocínio durante a prova. Lembrando que durante essa prova aqui, o objetivo é realmente eu mostrar como eu penso durante toda ela. E diante disso, eu não vou ficar explicando a resolução de cada uma das questões bonitinho, mas eu vou tentar falar o máximo possível em voz alta aquilo que eu estou imaginando e estou pensando para estar fazendo aquela questão em si. Então, acredito que já seja suficiente para vocês entenderem como que um aluno de alto nível realmente pensa durante a feitura da prova e por que ele consegue resolver, às vezes, em 1h30, no máximo 2 horas, a prova inteira de matemática. Então, se você já curte esse tipo de vídeo, né, não deixa de se inscrever no canal, curtir também o vídeo aqui e comentar aqui embaixo o que vocês gostariam que eu trouxesse também de outro tipo de resolução ou até mesmo de outro tipo de conteúdo, que eu vou estar lendo um por um e também respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa prova aí. Bom, tô aqui com a prova em mãos, né, Enem 2025, ó, a aplicação dessas cidades. Prova inédita, acredito que seja uma prova muito boa, o pessoal falou até que bem dela. Então, bora finalmente para essa resolução, né? Caderno amarelo aqui, segundo dia, e vamos lá direto para a parte da matemática, que é o que eu vou estar resolvendo aqui. A parte de natureza eu acho bem interessante, seria legal eu estar resolvendo em outro momento, mas, né, vocês sabem que necessita, querendo ou não, de um estudo um pouco a mais para estar conseguindo lembrar de alguns detalhezinhos que o Enem costuma cobrar. Então pode ser que eu traga, assim, outro tipo de vídeo como esse, caso vocês curtam bastante a resolução da matemática. Bom, vamos colocar o timerzinho aqui, nosso cronômetro, né? Já vou iniciar aqui e bora iniciar a feitura dessa prova. Eu espero demorar aí por volta de 1h30 ou até menos nessa resolução. Bom, vamos lá. Em quais períodos os preços de ambos os produtos tiveram aumento ao mesmo tempo? Vamos ver se não tem nada aqui. Em alguns dias de janeiro, por exemplo, o produto 1 atingiu o valor recorde de 704. Tá, as respostas são de 17. Tá, a gente teve aqui um aumento ao mesmo tempo. Aí aqui também aumentou, aqui já baixou. Teve outro aqui? Não. Tá, então é 17 de janeiro, isso. Todos começam 17 de janeiro a 2 de fevereiro. Tá, e outro período, né? Aqui a gente teve uma queda, então não pode ser contado 14 de fevereiro a 2 de maio, é isso? 16 de maio, não, é isso aqui, letra D. Bom, a figura apresenta uma bola de basquete dentro de uma caixa no formato de paralelo reto. Tá. Qual é a medida da área da tampa da caixa em centímetros quadrados? Vamos ver. Metro de base quadrada, cuja altura mede 27 centímetros. Bom, então aqui 27 centímetros. A bola, quando cheia, tem forma de uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que tangencia as faces laterais, tá? Então aqui a gente tem 30 centímetros. E a base inferior da caixa. Tá, então aqui, na verdade, né, sobra 3 centímetros, porque tem 27 de altura. Só que aqui tangencia tudo. Então a gente tem aqui 30, né, e tem aqui também 30. Tá, beleza. A tampa tem uma abertura circular que se ajusta perfeitamente à bola. Tá, então ela tem uma abertura aqui, a tampa. É exatamente isso aqui, que é essa figura que a gente tá vendo, né? Então a primeira coisa a gente tem que tirar essa calota aqui. A gente tem que tirar essa área circular aqui. Basicamente, a gente tem que calcular a área total e tirar isso aqui. Olhando para as respostas, a gente vai ver aqui, ó, 30 ao quadrado, né? Então já não pode ser essas duas. Menos a área dessa parte aqui. Bom, o que eu costumo fazer nesse tipo de caso é Pitágoras, né? Então a gente pega aqui, a gente tem que descobrir, bom, basicamente o raio é 15, né? A gente tem uma altura, se aqui tudo é 27, e aqui a gente tem uma altura de 30, menos menos 15 aqui, porque não tem 15, tá? Então 15 menos 3, então aqui fica 12. E aqui é o triângulo, né? 3, 4, 5, só que de outra forma. Então aqui vai ser, como aqui é tudo vezes 3, aqui vai ser o 9, porque aqui é 3, né? 4 e 5, então beleza.
E aí, qual que é? Esse é o raio, né? É exatamente aqui, é o raio dessa calota. Então, é πr ao quadrado, o raio é 9 ao quadrado, letra D. Beleza, fechou. Vamos para cá. De acordo com as informações apresentadas, os possíveis personagens para avançar nessa missão são: o jogador de videogame tem 4 personagens com diferentes habilidades. Para uma missão é apresentado um quadro que descreve os níveis de cada personagem. 10 é o maior nível. O jogador sabe que para avançar nessa missão deve escolher um personagem cuja média entre os níveis dessas diferenças vai ser igual ou superior a 6. Bom, seja igual ou superior a 6. O 1 a gente já vê que ele está fazendo parte de tudo, então nem vou calcular. 2, tá. Para a média ser 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então para a média ser 6, a gente precisa de 30, né? 30 somados 30. Então a gente tem aqui, ó, 10, 20 e 29, já não é esse aqui. E aí a gente tem aqui, ó, 5, 10, 15, 6, mais 9, 15, 30. Aqui fecha. Então o 3 é 1 e 3, né? Porque não tem outra opção, não tem 1, 3 e 4. Então fechou. A prefeitura de município, dependendo do consumo mensal de água, considera o consumidor um dos 5 tipos de desconto, tipo 1,29 e 30, será aplicado no valor da conta a ser paga e não será concedido desconto para contas com consumo superior a 30 mil litros, tá? O consumidor de bebês não obter desconto se consumisse 40% a menos de água, ele alcançaria o consumo máximo. Então, 0,6 vezes x é igual a 30. X a gente tem 30, dá 50 mil litros, né? Dá 50k de litros, tá? Beleza. Esse foi o consumo inicial. No segundo mês, seu consumo de água reduziu 20% em relação ao consumo do primeiro mês. E no terceiro mês, seu consumo de água reduziu 30% em relação ao consumo do segundo mês. O consumidor receberá desconto do tipo, tá? Então, 20% dá 0,8, né? Vezes 0,7 ainda. Então, eu tenho 0,56, né? Vezes 50 é 56 mil, divide por 2, dá 28 mil, né? Então a gente tem um desconto aqui do tipo 2, de 27,5 a isso, tipo 2, beleza. Bom, a quantidade de estrangeiros trabalhando com carteira assinada no Brasil em 2015 foi de acordo com esses, o número de estrangeiros trabalhando com carteira assinada no Brasil cresceu em 2011 e 2012, passando de 80 mil para 96 mil. E também cresceu em 2012, quando passou de 96 para 120. Tá. À época, os pesquisadores estimaram que o aumento percentual, tanto em 2013 para 2014 quanto em 2014 para 2015, seria igual a média dos percentuais anuais do aumento observado nos períodos de 2011 a 12 e de... beleza. Então, a média desses percentuais. Considera que a estimativa tenha se concretizado. Tá, então vamos ver quantos por cento evoluiu de um para o outro. Aqui, dá para ver que é 20%, né? Porque 10% é 8 mil, evoluiu 16, então beleza, 20% no primeiro. No segundo, a gente tem de 96 para 120, já não é um número, não parece, né? Pelo menos um número tão agradável. Bom, vamos ver aqui quanto que é 120 de 96. A gente pode cortar os zeros ali, né? Bom, também dá para ver que 10%... a gente tem um total de 24. 24 de 96 é quanto, né? 24 de 96, a gente tem 24 dá vezes 4. 4 vezes 24, 4 vezes 4, 16, 8, 9. Dá exatamente vezes 4. Então dá 1/4, que é igual a 0,25. Então é 25%. Então entre 25% e 20%, a gente tem 22,5%. Então aumentou isso, tá? Então 120, né, vezes... A gente pode pôr 22,5, eu acho, direto. Vamos tirar isso aqui só. Que não compensa muito. Eu vou colocar o 12 embaixo, né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 5, 2, 2. 0, 10, 6, 7, 2. Então a gente tem um aumento ali. A gente tem aqui um 27, tá? Então, 22,5 de 120, né, 22%, a gente tem um aumento de 27 mil. Certo? É isso?
Isso, é isso. 27 mil. 120 mais 27 mil. A gente chega ali a 140. Será que é isso mesmo? 147 mil? Parece ser, né? 2014 para 2012 para 2013. Ah, não, peraí. Esse é o do primeiro. Não, peraí. Ele quer aqui 2014. Seria igual a média. Ah, então agora eu tenho que somar mais 22,5%, é isso? Isso, então eu pego 147 e vezes 22 de novo. 22,5. Quase, hein? Nossa, quase que eu caí numa feia aqui. Tava achando estranho, porque era 2015, aí eu tava com 2012, 13, parecia que faltava alguma coisa. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 4, 20, 23. 5, 6, 7. 14. Esse aqui tem números muito próximos, mas eu percebo que termina com... Tá, vamos lá. 14, 2 vezes 4, 8, 9. 2 vezes 1, 2. 4, 9, 2. Agora vamos lá. 5, 7. Dá 20 certinho, né? 20. 11, 12, 13. Bom, então a gente tem mais um aumento aqui de... Não, pera aí, tem coisa errada aqui. Aqui, ó. 33.075. Tá, beleza. Termina com 75, né? Então só completa a letra D. Acredito que seja isso. 33.147, 380, fecha. Olha, eu vou até fazer de novo isso aqui só pra garantir. Mas é isso, tá? 147 vezes 22,5. Que caso vocês não tenham entendendo, né? Isso aqui é a porcentagem, né? A porcentagem que eu encontro de 147 mil. Aí eu tenho que somar aos 147 mil. Então, 5 vezes 7, 35. Vamos até para facilitar. 5 vezes 4, 20, 23. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 14. 2 vezes 4, 8, 9. 2. 4, 9, 2, né? Mesma coisa. 5, 7. Oh, meu Deus do céu. 13, 20. 4, 13. 3. Beleza. Tem que faltar uma vírgula aqui, né? E aí, como aqui é 1000, então seria bem maior, mas seria aqui 33.075, né? Então seria isso, 33.075. Esse seria o normal, né? Porque aqui é para 1000 ainda. E aqui seria 0,225. Então, como aqui a gente tem que... Eu passei uma, duas vírgulas para cá, seria 1, 2, seria só mais um zero. Então seria 33.000, beleza, fechou, letra D. O ciclista durante o treinamento percorreu duas voltas completas. Isso aqui pega muita gente, né? Esse duas voltas, eu tenho certeza que vai fazer diferença no final. Inclusive, uma das formas de achar é já tentar achar o dobro aqui. Não é o caso, então não teria nem como cair em pegadinha, né? Não existe o dobro aqui de nenhuma das alternativas. Mas se tivesse, provavelmente você já poderia marcar com bem mais segurança. Bom, 5 trechos curvilíneos formam por arcos de circunferência. Tá, um dos arcos é subtendido por um ângulo reto e a medida do seu raio é 90. Então, beleza, 90 aqui é 260. De todas as outras é 260, tá? Questão trabalhosa só. Isso aqui é uma questão só trabalhosa, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é somar tudo isso aqui, né? 37 mais 56, mas... Vamos pegar os arcos, vai. 90 aqui, ó. 2... 3, tá? Então, beleza. A gente vai já dizer que... Então, beleza. Esse primeiro aqui a gente vai botar 6, né? Que é 2π. Vezes o raio, que é 90. E depois a gente tem que dividir por 4. Isso. Isso divide por 2 aqui. 2, 45, 90. Chegamos em 135. Beleza.
Aqui a gente já tem dividido por 6, mas é 260 o raio. Então fica 6. Como a gente tem que dividir por 6 depois, é direto 260, né? Isso. Porque é 6 vezes o raio, dividido por 6, beleza, fechou. Aqui a gente já tem um ângulo 100. Então, daí a gente usa aquela manha, né? Se 100, se 360 2πr, 100 vai ser x, né? Nem precisa de tudo isso, na verdade, eu acho. Porque dá pra gente simplesmente pegar esse vezes 2. Tá, então a gente vai sempre encontrar isso aqui, né? É o de cima dividido pelo de baixo. Beleza. Vou até deixar aqui na real. Você vai encontrar isso. Então, se a gente sempre vai encontrar isso, vamos já colocar aqui, ó. 2π, né? Que é 6. 6 vezes 260. Aí, vezes 10, dividido por 36. Pum, pum. 6. Divide por 2 dá 3. Aqui fica 5. Na verdade, eu vou deixar esse aqui, que é mais fácil. Né? Divide por 2 aqui, 130. Aí agora, 1.300 dividido por 3. 1.300 dividido por 3. Vamos colocar aqui. Fica 4. Sobra 1 abaixo 0. 3 sobra 1 abaixo 0. Beleza, então dá 433 aproximadamente. Aqui a gente vai usar o mesmo esquema. 150, né? Então fica 6 vezes 260 vezes 15 dividido por 36. Vamos lá, né? Mesma história. 6 divide por 2. A gente chega em 130, e aqui 3, aqui 5. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5. Será que é isso mesmo? Não, 130. Meu Deus do céu, quase que eu fiz cagada aqui. 500, 5 vezes 3, 150, 650. E agora o último para finalizar. A gente já pode pular um passinho aqui, né? Fica 260 vezes 8, né? Dividido por 6. Pum, pum. Aqui fica 3, 130. 130 vezes 8 dividido por 3. 130 dividido por 3, a gente sabe que é 43. Então fica 43 vezes 8. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 34, 344. Fechou, agora é só somar tudo, né? 370, 260. Eu vou até tirar esses númerozinhos aqui que é pra melhorar. 34,4. 80. Bom, vamos somar esses aqui primeiro. Já foi esse. Faltou aquele ali, né? 135. Vou já botar aqui também, senão não esqueço. Pum, pum. Tá, e aí vai faltar aquele ali, ó. 43,3, 56 e 65. Beleza. Aqui é 130. Aí. Bom, aqui dá pra gente até arredondar isso aqui, né? Fica 10, 6, 10, 21, 10, 16, 19. E aqui 3, 9, 14, 16. 1910, né? 3, 5, 5, 1, 2, 3. 3.553. Só que são duas voltas, né? Então, 7.110. Fechou. Bom, uma pessoa necessita armazenar, questão muito trabalhosa, né? Bem chatinha. Armazenar uma quantidade V de líquido e possui um recipiente de formato cilíndrico circular reto com raio da base medindo R, o qual comporta apenas 4 nônos dessa quantidade. Com raio da base medindo R, mantendo a mesma medida da área. Tá. Então aqui é um sisteminha, né? E πr ao quadrado vezes a altura é igual a 4 nonos de V. E aqui a outra altura vezes R ao quadrado é igual a V. Tá, essa pessoa comprou então um novo recipiente nesse formato de raio, o raio da base medindo R, mantendo a mesma medida da área lateral. A mesma medida da área lateral. Qual que é a medida da área lateral? A medida da área lateral é
é 2πr vezes a altura, né? Vezes a altura, isso. Então o outro é a mesma coisa. Só que o outro é rzão, tá? Beleza. Ele quer razão R sobre R, tá? Então vamos lá. Bom, o que já dá para eliminar aqui, né? Tudo isso aqui. Então fica HR é igual a HR. Ou seja, vamos já deixar naquele formato, né? R sobre Rzinho é igual a H sobre Hzão. Beleza. Agora vamos substituir essa aqui, porque a gente já tem uma relação boa, né? E aí a gente tem que... O π a gente pode cortar, né? Então, πr ao quadrado, no caso, hr ao quadrado é igual a 4 nonos do hr ao quadrado. Tá. Vamos isolar essa brincadeira. A gente tem que 4, vamos tentar tornar isso aqui, ó, vamos tentar aparecer isso aqui. 4r ao quadrado sobre 9r ao quadrado é igual a h sobre h. Perfeito, né? Só que o h sobre h é r sobre r. Se ele é r... Ah, perfeito, aqui ó, r sobre r. Se ele é r sobre r, a gente corta esse aqui com esse aqui. A gente tem que r sobre r, aí cuidado aqui, né? Igual a 9/4. Beleza, isso aqui. Qual o valor real apresentado pelo algoritmo 1 no valor da premiação recebida? 31. Pô, pelo amor de Deus, tá. Vamos lá. Figura um mosaico desenhado sobre uma malha quadriculada, obtido pela justaposição de um quadrilátero, 4 triângulos e 4 hexágonos. Quantos polígonos regulares contornados por linhas contínuas podem ser identificados nesse desenho? Polígono regular é algo bem restrito, né? Só tem, se não me engano, tem que ter todos os lados iguais. Então é só um quadrado, esses triângulos aqui não têm lados iguais, né? Porque são... eles têm justamente um aqui ao lado do quadrado, então não tem como, né? Enfim. Então são só... Tem esse quadrado, e acho que não tem mais, né? É só pela figura aqui, então... acho que são 2. Tô bem seguro nessa, mas acho que é isso. Tá bom, certo. Bora. Bom, a imagem... Meu Deus, quantos textos, tá? Com relação à grandeza expressa em passo na tirinha, não é se isso, unidade... Tá, nem precisa, né? Graças a Deus que eu fui direto por coisa, metro. Passos, né, metro. Tá, o estudante posicionou uma haste entre uma parede e uma vela. A haste com 20 cm de comprimento foi colocada paralela à parede, no qual projetava uma sombra de comprimento H. Ah, isso aqui é padrão, isso aqui cai até em física, né? A gente pode ver esse tipo de questão aqui em ciência da natureza. Bom, x, ele quer saber quanto que é x, a relação entre h e x. Tá, então, a haste tem 20 centímetros, então aqui tem 10, certo? Então, x está para 10, assim como 140, né? Tá para h sobre 2. Bom, quanto maior, mais coisa. Pronto, agora é só fazer aqui, né? Deixa eu ver. xh é igual a 1400 vezes 2. Aqui, atrair. Pronto. O mapa, cobertura. Tá, esse aqui. Gráfico para relação entre as áreas agrícola e florestal. Área agrícola, área florestal. Aumentou 39 para 55. Então vamos achar o que aumentou a área agrícola. A área agrícola aumentou de 39 para 55. Esse aqui tá certo. Para 40. Esse aqui tá certo. Esse aqui não faz muito sentido, né? Sei lá. E a área florestal diminuiu. Então poderia ser essa, mas é linear ou não? A taxa de variação entre as áreas seja constante ao longo dos anos. 350 para 300, deixa eu ver. Essa daqui, será? Tem nem como. Tá, vamos lá. O engenheiro foi contratado para determinar o tipo de material usado na construção das paredes em uma sala. É possível deduzir o corte por material. Sabe que o fluxo de calor Q é igual ao produto das grandezas K vezes a área da parede vezes a variação da temperatura e o inverso do comprimento, tá?
Aí ele me deu os dados, com esses valores determinando a condutividade térmica K. Ele quer saber qual é o valor de K, é isso? Tá, beleza. Fluxo de calor 400, eu já vou multiplicar pelo L aqui, né, porque vai passar ali. 0,2, aí divide por 10 e divide por 10. Só pode ser 8, né? Não tem nem como. Aqui a gente não tem coisa, né? Porque 4 vezes 2 divide por 10, beleza. Em uma empresa trabalham 50 funcionários, dos quais inicialmente 40 tomam café diariamente. Essa empresa tem uma máquina que produz 12 mil litros de café. A máquina está programada para liberar uma quantidade equivalente de café a cada acionamento. Os 12 mil ml de café são suficientes sem sobra para que cada um desses 40 funcionários possa utilizar essa máquina 5 vezes ao dia. Tá, então eles utilizam 40 funcionários 5 vezes ao dia. Na reprogramação, a quantidade de café em mililitro que deverá ser liberada a cada uso, tá, calma aí, pretende-se reprogramar a máquina para que essa quantidade de café, para que cada um dos 50 funcionários possa utilizar 33 vezes a máquina. Pô, então essas informações são inúteis, né? Eu acho que é, né? Espero eu que seja. Tá, 50 vezes 3, 150. É só pegar 12 mil e dividir por 150. Sério isso? Que essa questão é só isso? Chega a ser esquisito. Bom, é um pouco menos de 10, né? 80. Um pouco menos de 100 no caso, né? Um pouco menos de 100, isso. 80, tá. Na produção de uma unidade de um produto, uma empresa gastava R$40 na compra da matéria-prima e mais R$40 em custos diversos. Essa empresa vendia esse produto por R$120 a unidade. Tá, ela vendia por 120 e ela gastava 80. A mudança no mercado consumidor e ela tinha R$40 de lucro, então também, né? Aumentou 50% no custo diverso. Cadê o custo diverso? 50% aumentou R$20. Então agora custa 60 mais 40, agora ela está R$100 custa produto. Assim, a empresa reajustará o preço de venda desse produto de forma que, ao considerar um desconto de 20%, o lucro tem que ser o mesmo. Antes o lucro era de R$40. Aqui não é nenhum lucro, mas enfim, era de R$40. Então esse produto precisa estar custando 140. Só que 140 com 20% de desconto. Então é 140. Então aqui ó, é x vezes 0,8 tem que ser igual a 140. Tá, então se o x vezes 0,8 tem que ser igual, o x é igual a 14 dividido por 8, tá, dividir por 2, dá 7,4, 700 dividido por 4, vou fazer aqui rapidinho, dá 130, dá 7, dá 7, sobra 2, abaixo 0, dá 5. Ele tem que custar R$175. E ele custava 120, então tem que aumentar 55, perfeito. Quantas vezes ao longo desse dia o sistema de resfriamento ele foi acionado? Tá, então talvez seja 0, mas vamos ler, né? Manter o bom funcionamento das máquinas, causa eventos computadores, por exemplo. Tá, texto inútil. O gerente de uma fábrica orientou os funcionários a manterem a temperatura de uma máquina abaixo do limite de segurança, definido como 80% da temperatura de referência. Quanto que é 80% de 50? A gente vai ter que é 40, né? Porque 10% é 5, 20% vai ser 10. Então é menos 10, 40. Então tudo que ultrapassar 40, a gente tem 1, 2, 3. Por isso, será que é 4? Será que esse aqui conta? Atingir ou ultrapassar, então conta. Letra D, perfeito. Bora. Essa aqui já é aquela carinha daquela questão de análise combinatória. Bom, eu não sou muito bom nisso, não sei se eu vou lembrar, mas vamos tentar. O argumento correto foi... Tá. Para as Olimpíadas Internacionais do Colégio foram formadas 16 equipes, cada uma identificada por um escudo. Cada escudo será dividido em 4 regiões distintas, conforme a figura. Foram escolhidas 3 cores para colorir as regiões. É exatamente o que eu pensei. Aqui tem uma do losango, se eu não me engano. Tem uma figura bem diferente lá. As regiões de todos os escudos. Em cada região será utilizada uma única cor e o escudo de cada equipe será colorido com até 3 dessas cores. Regiões com lados em comum não podem ter a mesma cor. Não pode haver 2 equipes com a mesma configuração. Tá. Então eu posso usar 3 cores aqui, né? E aí aqui eu posso usar 2 cores. Aqui eu vou poder usar 2 cores e aqui eu vou poder usar só uma. Então 3 vezes 2 vezes 2, a gente tem 12 possibilidades. Mas só que se eu colocar o 3 ali no meio, por exemplo, se eu colocar o 3 aqui, aí aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter uma. Será que é sempre 12?
Porque se eu usar, vamos supor que eu usei aqui eu vou ter 3 possibilidades também. Aí que eu vou ter 2 aqui, 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, nossa, já sumiu bastante isso aqui. Não, aqui eu tenho 3 possibilidades, né? Aqui se for igual... Ah, isso aí que muda, né? Bom, vou deixar para depois essa questão aqui, não lembro bem de como faz. Eu sei que tem uma fórmula certa, fórmula entre aspas, né? Eu sei que tem um passo a passo certinho de estar resolvendo esse tipo de questão, mas eu não lembro agora. Então é isso que vocês têm que fazer, né? Não lembra, parte para a próxima, é isso. Infest comprou um recipiente cheio de gás hélio em formato de cilindro circular reto. Tá, o número mínimo de pacotes de balão que o vendedor deve, mais uma questão trabalhosinha, né? Dá pra ver. Formato cilindro circular reto com 40 cm de diâmetro interno da base e 1 metro de altura. Então a gente tem 40 cm de diâmetro interno da base. 5 balões esféricos cada pacote. Tá, então vamos já calcular o volume desse cilindro aqui, né? Que eu já sei que eu vou precisar. É o diâmetro, né? Então 20 ao quadrado é πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado, 400 π vezes 400 π é 1 metro, então é 100 centímetros. Então a gente tem 40 litros, né? 40 pilitros, isso, perfeito. Cada um com 5 balões esféricos que, após enchidos com gás hélio, tem 30 centímetros de diâmetro. Então 5 balões, tá. O volume adquirido desse gás em condições normais de pressão é igual a 12 vezes o volume do recipiente comprado. Tá, peraí. O volume adquirido desse gás em condições normais de pressão é 12 vezes o volume do recipiente comprado. Então, provavelmente nesse recipiente aqui o gás está comprimido, né? Porque você está falando que é 12 vezes o volume do recipiente comprado, então aqui a gente é vezes 12. Então, vezes 12. Isso aqui a gente tem que dividir pelo número de balões, é isso? Se ele quer um número de pacote mínimo, no caso dos balões esféricos, o volume de gás hélio no seu interior é igual à capacidade volumétrica dos balões quando cheios. Tá. Acho que é isso. Então aqui a gente divide pelo volume, né? Para achar a quantidade de balões ali. Bom, 30 centímetros de diâmetro, então a gente tem qualquer 4 πr ao cubo, né? πr ao cubo, eu vou por assim para ver se eu consigo cortar algo dividido por 3. Dividido por 3 vai passar lá para cima, né? Tá, eu vou achar aqui quantos balões. Só que aqui são vezes 5, né? São 5 balões cada pacote, já dá pra gente fazer essa conta. Bom, vamos colocar aqui 40.000 π, né? O π já vai cortar ali embaixo, ainda bem. Fechou. E aí 4. Bom, aqui sobra 10.000. 15. Aqui fica 5. Tu corta com esse 3. Aqui fica 4. Aqui fica 5. Não. Divide por 3. Aqui fica 5. Bom, vamos lá. 10.000 dividido por 5, a gente acha 2.000. Opa. 2.000. 2.000 dividido por 5, a gente acha 400. Certo. 400 dividido por 5, a gente acha 80. Agora, 80 vezes 4, a gente acha 320. 320 dividido por 15 dá 2, sobra 2, 0, dá 1. Bom, 21 pacotes, a gente já sabe que é 22, né? Porque vai dar um número maior que 21. Então é isso, perfeito. Fazer de comprar automóvel, esperando revendê-lo em 1 ano. Comprou, tá. Mas mais uma questão só trabalhosinha, né? Essa daqui de baixo. Esse período em custo tanto com manutenção quanto combustível, prevendo que rodaria 60.000 km com o automóvel em 1 ano, considerando que a média do preço de litro. Tá, beleza. Então, preço de litro isso aqui. Tá, 60.000 dividido por 10, a gente tem um total de 6.000 litros. 6.000 litros vezes 5 é 6 vezes 5 que dá 30k, né? Bom, aqui é 12. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25k. Beleza. 15. Aqui dá 4, né? 4 vezes 5, 20k. Mesma coisa aqui, 20k. Então esse aqui já é eliminado. Não, desculpa. Esse aqui já é eliminado, né? Porque aqui ele quer o menor valor. Aqui 20 é por 3. 3 vezes 5, 15k. Bom, vamos ver agora, somando tudo isso, né? Aqui eu tenho 38.000. Aqui eu tenho
mais... Opa, aqui eu tenho mais, então não vai ser. Aqui eu tenho bem mais, então não vai ser. E aqui eu tenho 39.000, então a letra C. Perfeito, tá. De acordo com os dados apresentados no gráfico, a mediana das taxas de pobreza do Brasil de 2012, mediana, né? Eu acho que eu não vou nem ler esse texto, acho que eu vou arriscar mesmo. Ele quer a mediana, então a gente vai cortando aqui, menor, maior. Menor, maior. Menor, maior, menor, maior, sobre esses dois. Fazer a média entre eles. A diferença entre eles é de 46. Aí eu preciso pegar o 46, dividir por 2 dá 23. Então eu tenho 0,23 para mais desse ou para menos desse. Esse é exatamente o meio. 23 mais 5 dá 28. Então 26, 28. Perfeito. Bora. O índice de massa corporal é a medida internacional usada para determinar se uma pessoa está com a massa corporal ideal. No cálculo do IMC são utilizadas a massa corporal da pessoa em quilograma e a sua altura em metro. O valor do IMC é dado pela razão entre a massa do indivíduo pelo quadrado da sua altura. Isso aqui, né? Perfeito. Isso. É a massa do indivíduo pelo quadrado da sua altura. E aí, tá, beleza, fechou. Sempre tem essa bem facinha. O aumento da medida da área de isolamento em quilômetros quadrados. Em 2011, o tsunami atingiu os reatores nucleares de Fukushima, no Japão, liberando radiação para o meio ambiente, provocando os maiores acidentes. Tá, isso aí. Inicialmente foi delimitado uma área de isolamento de 30 km. Com os testes para aumentar a margem de segurança, o raio circular foi ampliado para 40. Tá, então bora. O raio de 30 e o raio foi para 40. Beleza, então π r ao quadrado, né? 900. E foi para 3 vezes 1.600. Bom, a diferença entre eles aqui é de 700. Como eu tenho que multiplicar por 3 depois, eu acho 2.100. Perfeito. Toma muito cuidado com isso, né, galera? Isso aí, pô, pegadinha básica aí que muita gente cai, acaba achando só a diferença entre eles e esquece de multiplicar por 3 no final das contas. Mas a sorte é que não tinha nenhum 700 aqui também. Então é uma questão bem tranquila. O proprietário de um terreno plano, em formato de quadrado e com áreas medidas de 360 mil, solicitou um topógrafo que representasse esse terreno em um mapa cuja escala é 1 por 2.500. Porém, nesse mapa, alguns detalhes do terreno ficaram imperceptíveis. Tá. E agora ele quer que seja 1 para 1.600. Qual a medida em metro arredondada para 2 casas decimais do aumento do segmento que representa o lado do terreno quando se compara com o mapa novo com o original? Tá, a primeira coisa que é bom a gente notar aqui nas alternativas é que são todas diferentes. Então a gente não precisa nem se preocupar muito com casa decimal, tá? Eu nem me preocuparia muito não. Eu cortaria 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, né? 2 zeros aqui, a mesma coisa. E a gente tem se 1 vale 25, então x vale 3.600, né? Então fica sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então fica o de cima dividido pelo de baixo. Tá? A gente quer saber a diferença entre esses valores. Tá? Divide por 5, 5. 3.600 dividido por 5. Na verdade, dá pra fazer uma outra coisa aqui mais fácil, né? Dá pra fazer por 100, que daí fica 360 dividido por 4, porque é 25, chega em 90, beleza. E aí aqui, que eu acho que não tem muito pra onde fugir, né? A gente tem que fazer a conta. Dá pra dividir por 4, não dá pra fugir sim. 18 divide por 2 de novo, 900, 450. Então a gente tem aqui de 450 para 90, 45, 450 para 90. Será que é isso? Não faz sentido, né? Ou faz? É uma diferença de 45. De 45 a gente nem encontra nenhum desses valores, tá? Então vamos fazer com calma, né? Porque isso aqui se é apressado. Ah, bom, 360 metros quadrados, tá explicado. Ainda bem que a gente não tinha nenhuma alternativa aqui marcando isso, né? Bom, então na verdade aqui é 60, né? É 6.000 metros quadrados, né? É isso? 6.000? Isso, né? 6.000 metros quadrados, isso. Então vamos, como a gente não tem unidade, né? Vamos colocar só os 60 dividido por 25.
Agora eu acho que vai dar certo. Vamos dividir por 5 aqui. 5 aqui a gente chega em 12. 12 dividido por 5, a gente tem 120 dividido por 5, que é 5 vezes 25 dá 125. 5 vezes 20. 5 vezes 20 dá 5 vezes 25 dá 2,4, né? Isso. E o outro é 60 dividido por 16. A gente tem quase 4, né? Quase 0, quase 4 no caso. Mas quanto que tem? A gente tem que saber por conta desses décimos, né? Bom, então vamos fazer aqui. Divide por 2 dá 30. Divide por 2 dá 15. Divide por 2 é igual a 7,5. Então dá 0,75. Para 2,4, a gente tem um total de 7,5. Não, isso aqui tá errado, peraí. 60 por 16. Aqui dá 30, aqui dá 8, aqui dá 15, aqui dá 4, aqui dá 7,5, aqui dá 2, aqui dá 3,75. Agora faz mais sentido, né? Tem uma diferença de 1,35. Bom, o que mais se aproxima é o TD, né? Que é 0,14, então seria provavelmente aqui 0,135, ele quer uma aproximação, então perfeito, tá. Pra próxima. Essa aqui é perigosinha. Na área da computação, bit é a unidade de medida que 2 de um byte formado por 8 bits. Tá. Essa unidade formada por 8 bits. Essa unidade deram de informação sendo esse megabits. E megabyte em que 1 MB representa 8 Mbps. Tá. Para o consumidor que pretende escolher a empresa, divulgam seus serviços usando essas taxas, pretende contratar uma empresa com maior taxa de transferência de informação, custo mais baixo. Bom, a primeira é internet de 50 megabits por apenas R$50. Só que, e a outra é internet de 50 megabytes por apenas R$50. Então aqui é a mesma coisa que vezes 8. Se aqui é vezes 8, isso aqui a gente chega em 8 vezes 5 em 40, né, em 400 megabits. Então é 8 vezes maior, só que o preço é o dobro. Então vamos ver aqui. Então só que a Y ainda vale a pena, né? Então isso aqui não é. Pois a taxa de transferência é 8 vezes a da empresa X e o custo é 1/4 do custo da concorrente. Por Mbps. Então essa daqui mesmo, isso. Perfeito, porque é 1/4, porque aqui é o dobro do preço, né? Se fosse o mesmo preço, seria 1/8. A escassez de água em todo o planeta indica a preservação do texto inútil. A representação algébrica que fornece o valor mensal V em real, cobrado pelo consumo de X metros cúbicos de água, quando X supera 5 metros cúbicos, é. Pensando nisso, uma empresa fornecedora de água potável elaborou uma fórmula de cobrança do consumo. Residências com consumo mensal de até 5 metros cúbicos de água pagarão uma taxa mínima de R$40 por mês. Então, e aqueles cujo consumo real mensal exceder 5 metros pagarão além dos 40 mais 12. Ele quer quando X supera 5. Então já tem os 40 iniciais, né? Então a gente tem que já fazer os 40 iniciais quando X... E depois tem que aumentar cada metro, né? Então vamos supor... Então o que a gente tem que chegar? 5 vezes 12, que é o inicial, isso aqui dá quanto? Dá 60. Só que quem paga 5, paga 40. Então a gente tem que tirar 20 disso aqui. Mas vamos supor que a pessoa pagou 6. Então vai ser 6 vezes 12 menos 20. E aí ela vai cobrar, ela vai ter que pagar exatamente 40 mais 12, né? Isso, então é a letra A. Porque no lugar do 6 a gente bota o X. Perfeito, é isso. Bem tranquilinho. Uma citação presente no livro. Tá. O diâmetro externo de cada pneu dessa miniatura, mais uma de escala aqui, questãozinha de escala. Uma loja de pneus pretende distribuir seus clientes uma miniatura desse tipo de caminhão, confeccionando suas dimensões proporcionais às medidas reais. Após receber as miniaturas confeccionadas, foi verificado que a largura de cada pneu mede 7,4. Ele quer saber o diâmetro externo. Tá. A largura de cada pneu mede 148. Ele quer saber o diâmetro externo, quanto que fica. Bom, dá pra ver aqui que né? Tem uma relação aqui de 2 vezes.
Então, como todos os valores são diferentes, vamos encontrar aquela que tem uma relação de 2 vezes. 403, só sobrou pra gente a 20,15, né? Perfeito. Bem tranquila também. Dá pra você fazer dessa forma aí mais rapidinho. O turista escolheu o caminho que lhe permite chegar ao seu destino no menor tempo possível, trafegando as velocidades máximas permitidas em cada trecho. Em uma cidade existem caminhos, um turista dispõe de carro para ir buscou informações sobre essas opções de caminhos e obteve as que estão representadas no esquema. Tá. Escolheu o caminho que lhe permite chegar... Putz, questão bem chata, hein? Chata, longa essa questão. Aqui, 120 km por hora, 120, bom, esse aqui é 1 hora, né? Pelo menos esse dá pra ir. Aqui, 80, nossa senhora. 50% do caminho é 90, então aqui é 45 km, aqui é 45 km. Aqui é tudo 70, tá, dá pra fazer de boa essa daqui. Então a gente tem que só estabelecer a regra de 70 km ele faz em 1 hora, então 90 km ele faz em X horas. Ah, então já dá pra eliminar essa daqui, né? Porque essa daqui já faz em menos tempo, então já dá pra eliminar essa daqui. Dá mais de 1 hora esse valor. Tá, pelo menos isso, vamos tentar eliminar mais coisa aqui. 30% aqui é 30 km, sobra 70, né? 70 km. Nossa, vou ter que calcular o tempo de cada uma dessas. 80, 40% de 80, 50% é 40, menos 10%, 32. E aí serve a mesma coisa aqui, né? 48. Tá, agora bora fazer esses calculinhos. Bom, se 100 km ele faz em 1 hora, 45 km ele faz em X. Então vai ser sempre 45 sobre 100. Tá, então 0,45. X é igual a 0,45 horas, né? Tem que ficar ligado nisso só. E aqui a gente tem que 45 dividido por 120. Tá. Continha de lixo. Vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos tirar esse zero aqui para facilitar. 45 dividido por 12. Vou fazer aqui aos poucos, dividido por 12. Dá para dividir por 3, né? Dá 15 dividido por 4. Opa, aí sim. 3 sobra... Não. 3 sobra 3. 0. Dá 7, sobra 2, 0, 5. Só que lembra que eu tirei o 0 ali, então é 0,375, né? Então x é igual a 0,375 hora. Tá, vou manter assim a soma disso aqui. Beleza, não vou calcular os minutos aqui não. Mas já dá pra ver que dá menos do que esse. Esse aqui já dá pra eliminar, né? Porque eles não chegam a fechar 1 hora. Então esse aqui agora. Vai ser o mesmo esquema, né? 30 dividido por... Aqui no caso 3 dividido por 13, né? Então 3 dividido por 13. Vou botar o 0. Vírgula aqui. 2 sobra 4 abaixo o 0. Dá 3. 3, vai faltar 1. 0,23, vai, vamos arredondar isso aí. E aí o outro trecho fica 7 sobre 9. Conta tranquila até. Então dá 0. Aí a gente vem com o 7, né? Com o 7. Aí dá 63, aí sobra 7. Bom, vai ficar 0,77. Com 23 vai fechar 1 hora, então esse aqui também já não é. Vamos agora para o último. 32 por 100, bom, dá 0,32, tranquilo. E aí 48 por 90. Vamos tentar fazer aqui. Dá para dividir por 3 isso aqui? Dá. Fica 16. Isso, 16 por 3. Vamos fazer 16 dividido por 3. A gente chega em 5. Tira 1, então 0,5 mais... 0, tá, vamos finalizar, né? Por 1,0 dá 3. Tá, então fica 53. Então fica 0,85 nesse. E nesse de cima fica 45 mais 37. Fica 0,75 mais 5 mais 2. É esse aqui, é o tipo 1, caminho 1. Perfeito, porque aqui dá 0,82, eu acho. Isso, 825. Por pouco, viu, que não é o 4. Vamos lá. A gente está fazendo, anunciou que a arrecadação de imposto anterior, a gente já marca de 1.138 em notação científica. Tá, isso aqui é milhão, e aqui tá 1.000, então é 10 na 6. Tem que vir para cá, 1, 2, 3, 10 na 9. Perfeito.
Tipo de bebida adicionar uma quantidade de um tipo de xarope de 10 litros de refrigerante que já tem a sua fórmula 15% desse xarope em sua composição. Então, 15% desse xarope na sua composição, ele tem 1,5 litros. Com isso, 25% da composição desse novo tipo de bebida é formado por esse xarope. Ele quer saber quanto foi adicionado. É a mesma ideia daquela questão do Enem 2025 normal, né? A aplicação regular, que não é essa daqui. Então, é aquela mesma ideiazinha lá de tu somar X, né? Então, a gente pega aqui, quer ver? 10 litros mais X, e aí, antes na real, deixa eu pôr aqui, 1,5 litros mais X, né? Que é isso aqui, a quantidade de xarope, sobre 10 mais X, tem que dar igual a 0,25. Perfeito, aqui é só fazer agora. Aqui é 2,5, né? Mais 0,25x é igual a 1,5 mais x. Bom, passa ali, né? 0,75x é igual a 1. Isso, 1. X é igual a 1 sobre 0,75. 0,75, eles estão dando em frações aqui. 0,75 nada mais é do que 3 quartos, né? E como está embaixo, a gente inverte 4 terços. Perfeito, bora. Em uma loja de informática, 5 dispositivos de armazenagem de dados contêm as seguintes capacidades expressas em gigabytes. Nessa loja, esse dispositivo tem o preço P1 e P2, respectivamente, os quais são desempenhados considerando-se R$ 10 por gigabyte. Então aqui é 320, aqui é 640, 1.280, 2.560, 5.120, beleza. Qual é o termo geral da sequência desses preços? Putz, termo geral. Eu vou pela lógica, acredito que ele queira saber isso aqui, né? O valor de cada um desses. O termo geral tem a ver com o binômio de Newton, se eu não me engano, né? Pelo pouco que eu lembro. Mas acho que a gente consegue resolver, espero que seja isso, né? Bom, ele já começa em 320. Então seria 32 vezes esse 10, né? E aí, n, se for o termo 1, fica 2 na 5, é igual a 2 na 5 é igual a 32. Então tem que começar com 2 na 5. Eu já separaria esse daqui. 2 na n mais 4. Não, não faz sentido. 2 na n menos 1, 0. Aí 2 na 0 dá 1, aí 32 vai dar 33, vai dar 33. Essa aqui é a letra C. Espero que seja isso, né? As outras acho que não fazem tanto sentido. Talvez o termo geral seja isso aqui, mas eu não vou arriscar também. Vamos para a próxima. Quanto em real esse cliente deve acrescentar ao valor inicial de sua proposta de entrada para viabilizar as prestações no valor de R$ 120? Em uma loja de computador vendido R$ 2.000 à vista, ou de forma financiada mediante uma entrada e mais 15 parcelas iguais. Inicialmente, um cliente propôs dar R$ 500 de entrada e, para esse caso, o vendedor calculou R$ 150. Tá, para facilitar isso, o cliente vendedor informou que a cada R$ 1 de redução no valor das prestações corresponde a um acréscimo de R$ 10 no valor da entrada. Com essa informação, o cliente decidiu compra financiada, pagando prestações mensais de 120. Então, se ele quis pagar 120 e antes ele pagava 150, ele diminuiu R$ 30. Só que para cada real eu mudo 10. Se mudou 30, eu mudei 300. Então, a minha entrada passou a ser R$ 800. Quanto em real esse cliente deve acrescentar ao valor inicial da sua proposta de entrada? Então é 300, não é 800. É quanto ele deve acrescentar, não é o total. Bom, a classificação do risco desse tipo de investimento vamos lá, a avaliação de riscos em investimentos no setor financeiro, compreender o desvio padrão das taxas de retorno ao longo de um período, permite analisar desvio padrão. Tá, putz, eu não sei se eu lembro dessa fórmula de desvio padrão, não. Eu lembrava, né, na época do vestibular, eu sei que era bem difícil cair uma questão de desvio padrão, mas eu tinha decorado a fórmula, né, porque não custa nada. Eu acho que eu não lembro agora, eu lembro que é o somatório, aí eu acho que tu diminui um pelo outro, tipo, nossa. Mas você vai pedir isso, né? Espero que não. Um desvio padrão mais baixo indica. O investidor analisou ao longo dos 5 meses as taxas de retorno de um tipo de investimento na bolsa de valores e ficou experimentando retornos mensais de 3, 15, 6, 9 e 12. Ele aplicar um capital desse tipo de investimento e adotará o desvio padrão como medida para. Ele quer que eu calcule o desvio padrão. Não vou pular essa questão, não lembro, não vou ficar perdendo tempo aqui, não. O gráfico apresenta as quantidades mensais vendidas de um item produzido por uma indústria no primeiro semestre deste ano, em milhares de unidades. A partir do mês de março, observa-se o crescimento das vendas até o mês de maio e uma queda no mês de junho. Sim. Isso se explica pela falta de matéria-prima. Estimativa feita pelas vendas no mês de julho, ele que é o mês de julho.
Essa falta de matéria-prima não tivesse corrida, a estimativa feita é de que as vendas mensais decidem continuar a crescer linearmente. Tá? Então, 600, 700, aí seria aqui para 800, 900, né? Entra aí. Fechou. Para realizar a obra, deixa eu ver. O proprietário avaliou as medidas apresentadas nesses orçamentos e contratou a empresa que apresenta a medida da área que permite realizar essa construção do menor custo. O proprietário de terreno, declive, construiu 2 muros, mais uma coisinha que tem que ficar ligado, nas laterais de sua propriedade, ambos com 40 metros de comprimento, 2 metros de altura em uma das extremidades e 2,5 metros na outra. Tá a imagem, né? Para realizar a obra, esse proprietário consultou 5 pedreiros que cobram o mesmo valor por metro quadrado. Tá? Então é aquele que vamos fazer aqui o triângulozinho. Aqui tem 80 metros e aqui tem 0,5 vezes 40. Né? Base vezes altura dividido por 2. Então dá 20, aqui a gente tem 10 metros quadrados. No total são 90 metros. Como são 2 muros, é 180, né? Pedreiro número 3. Rápida. 2 professores participam de um concurso público com 3 fases. A primeira fase avalia o desempenho teórico, a segunda fase refere a experiência do título obrigatório, o título acadêmico, a última fase... Sendo as notas obtidas nessas fases, tá. O candidato precisa, deixa eu ver, para alcançar a primeira colocação do concurso com a nota, beleza, bem, já imagino como seja esse modelinho, né? A nota final, tá. O candidato precisa apresentar uma nota mínima igual a 6, tá? Em caso de empate nas notas finais, os candidatos devem obtiver a maior nota na primeira fase será o primeiro colocado. O primeiro participante teve nota 7 e na segunda fase, na primeira e na segunda, então aqui foi nota 7 também e na terceira 10. O segundo obteve nota 8 em cada uma, então foi aqui 8, 8. E ainda participará da terceira. Para alcançar a primeira colocação, qual é a nota mínima que o segundo participante deverá obter? Tá, vamos calcular o primeiro aqui, né, quanto que ele ficou de nota geral, e aí a gente vê quanto falta para o outro. 0,4 vezes 7, 4 vezes 7, 28, então dá 2,8. 0,1 vezes 7 é 0,7, 0,5 vezes 10 mais 5. Então a gente tem aqui 3,5 mais 5 é igual a 8,5. É isso? 8,5 ele precisaria, ele tirou no total. O outro, ele ficou com 8 vezes 4, 3,2. 8 vezes 0,1, 0,8. Então ele já ficou com 4. E aí na segunda fase ele precisaria tirar mais 4,5. Você tirar mais 4,5 para empatar, porque ele já tirou na fase 1 uma nota maior, que foi aqui, ó. O candidato que obtiver a maior nota na primeira fase era o primeiro colocado. Se ele precisa tirar 4,5 aqui nessa segunda e é vezes 0,5, então ele precisa tirar 9. Tira 9, ele mata. Boa. Em uma empresa tem 2 equipes de vendedores, uma denominada profissional, tá, e outra denominada iniciante, formada, que ainda se encontram a fazer orçamento. Durante uma semana, as quantidades de unidades vendidas, tá. O gerente da empresa pesquisou os dias dessa semana em que a equipe profissional vendeu pelo menos o dobro do que vendeu a equipe iniciante. Quantas unidades a equipe profissional vendeu mais que a equipe iniciante no total nos dias pesquisados? Então, quando que foi o dobro? Aqui 10 a 20, aqui foi o dobro. Aqui foi o dobro? Não. Aqui foi o dobro? Não. Aqui foi o dobro? Foi. Foi de 15 para 50, então é 35 de diferença. Aqui foi dobro? Não. Aqui foi dobro? Não. Só isso, 45. Tá, fechou. No piso de uma sala, obstáculos, cada obstáculo tem uma cor, azul, cinza ou alaranjado. Um robô foi colocado na posição representada pela seta. Esse robô foi programado para iniciar sua movimentação continuamente, sempre no sentido que aponta a seta. Ele tem um sensor que, ao tocar em um obstáculo, identifica sua cor. Se a cor é cinza, o robô gira 90 graus no sentido horário, então ele gira para lá, né? Se a cor é alaranjada, ele gira para lá. E se a cor for azul, ele gira 180. Tá, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5, gira pra cá, 6, 7, 8, bate aqui, gira, pra cá, né? 8, sentido anti-horário é pra cá, né? Tá, 8, 9, 10, 11. 11, perfeito. Ah, os outros valores são bem distantes, então é essa letra A mesmo. Bem tranquilo, tá, fechou. Um engenheiro é responsável por acompanhar o processo de controle de produção em uma fábrica de parafusos. Esse processo tem que considerar sob o controle de comprimento C, os parafusos, tá, os 3D sendo a média dos comprimentos e D o desvio padrão. Ah, meu Deus, só o que falta.
dos comprimentos dos parafusos, na última coleta de dados em que o processo x igual a 5 e d igual a 1,2. O desvio padrão em centímetros para o novo intervalo deverá ser no máximo... Não me complica, pelo amor de Deus, mais uma de desvio padrão é sacanagem. Com a chegada de uma nova máquina, a variabilidade dos comprimentos dos parafusos foi reduzida e o processo foi considerado sob controle. A média dos comprimentos dos parafusos produzidos por essa nova máquina foi 5,6 e nenhum dos parafusos teve comprimento menor que a medida mínima, nem maior que a medida máxima produzida pela máquina anterior. Ah, não, então não preciso calcular desvio padrão. Tá, então antes, quanto que era, né? Antes era 5 menos 3 vezes 1,2, ou seja, 3,6, que é igual a 1,4. E aí o outro extremo era 5 mais 3,6, então é 8,6 o outro extremo. Então tem que ficar dentro disso aqui. Agora foi 5,6. Se foi 5,6, então a gente tem 5,6 menos 3 vezes um valor que dá 1,4. Então eu posso tirar daqui... Eu posso tirar aqui 4... Não, 4 não. Se eu tiro... É 4,2. Que dividido por 3, né? Porque aqui é vezes 3. Dá 1, o cérebro já está penando. 1,4. Isso, 1,4. Vezes... Tá, então o desvio padrão aqui, 1,4 para o menor. Nem tem 1,4, então a gente sabe que não é. E o outro, para o maior, é no máximo 8,6. Então a gente tem um aumento de 3 só. Se ele aumentou 3, né, porque o máximo é 8,6, a gente tem um D, né, que é 5,6 mais 3D é igual a 8,6. Então o D, obviamente, tem que ser 1. Né? Então aqui o valor máximo é 1. É isso, né? O desvio para o novo intervalo deverá ser no máximo de... É isso mesmo. A probabilidade de que a pessoa para a qual reporta... probabilidade, hein? Vamos lá. Uma vacina foi testada em um grupo formado por 15 mulheres e 15 homens. Em testes clínicos realizados ao longo de vários anos, a vacina mostrou-se capaz de imunizar 80% das mulheres e 70% dos homens. Um repórter, pretendendo fazer uma entrevista com uma das pessoas desse grupo, obteve uma listagem com 30 números de telefone dessas pessoas, porém sem os respectivos nomes. Ele escolheu aleatoriamente um desses números e ligou para agendar a entrevista. A probabilidade de que a pessoa para a qual o repórter falou seja um homem ou uma pessoa que tenha adquirido a imunidade, tá? Então um homem são 15, né, dentre 30, e aí, sendo homem, tanto faz, né? Agora, uma pessoa que tenha adquirido, 80% das mulheres. 10% é 1,5, 20% é 3. Então são 12, mais 12. A gente tem aqui um total de 27 para 30. 27 para 30 dividido por 9, ou no caso por 3, a gente tem 9 décimos. É isso. Perfeito. Para realizar uma brincadeira, foram utilizadas 4 cartas numerais de 1 a 4, cada uma com a mesma quantidade de objetos. Em cada... Tá, então a mesma quantidade x, 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 x. 2 objetos da caixa 1 são transferidos para a caixa 2. 2 dessa caixa 2 são transferidos para a caixa 3. E 2 dessa caixa são transferidos para a caixa 4. Após 3 rodadas, a caixa 4 continha 30 objetos. Após 3 rodadas, quantos objetos havia na caixa 2? Tá, então a gente tem que descobrir o número inicial e depois subtrair 3 vezes 2, né? Isso, subtrair 6. Subtrair 6, tá? Então, e aqui na última caixa é adicionado quantas? 2 dessa terceira caixa são transferidas para a caixa 4. Então foram adicionados 6. Foi adicionado a 6 e ele ficou com 30. Então ele tinha 24 no início. Então, como todos tinham 24 no início, quando eu tiro 6, eu chego em 18. Perfeito, é isso. O engenheiro precisa fazer a escada conforme a imagem. Uma planta inicial foi elaborada conforme a figura, a medida em grau do ângulo X. É isso que ele quer? Com a medida de algumas inclinações. Isso, só isso. Tá, perfeito. Vamos lá. Vou fazer aqui as triangularizações, né? Tranquilo. Esse exercício aqui, bem básico, tá? Se você vai fazer vai treinar a coisa de ângulo ali, você faz vários desses aqui, bem tranquilo, segue o mesmo padrão sempre. 32, 90 graus, tem que somar 180, né? Um triângulo, lembre-se disso. Aí a gente vai encontrar, beleza. Vamos lá, 32, 90, a gente tem 122. 122, né? Ou melhor, 32 para 90, mais fácil, né? A gente tem 48, né? Isso, 48, porque o 8 dá 40... Não, 58. 58, perfeito. Se aqui a gente tem 58 e aqui 67, a gente precisa de 180, né? Porque isso aqui é 180, a gente tem 58, 67
15, 12. Para 180, faltou 55. Perfeito. 55 mais 65, 5 aqui dá 160, 120, né? 120 aqui dá 60. E aqui a gente tem 90, então 150. Perfeito. Vamos lá. Última página já, e estamos com um tempo de 1 hora, olha só. Para provar como dá para fazer a prova de matemática 1 hora. É claro, vamos ver se eu acertei, né? Mas isso já mostra, né, que realmente dá para fazer a prova em menos de 1 hora e meia. É óbvio que a gente vai corrigir ainda, ver se eu acertei, se foi um resultado esperado, mas eu tô achando essa prova bem tranquilinha, tá? Geralmente sempre tem umas questões mais chatas, mas essa não parece ter. Atualmente o restaurante conta... Tá, vamos ler do início, né? O gerente de um restaurante, para melhorar o atendimento em seu estabelecimento, registrou nesta semana o número de mesas ocupadas de segunda a sexta. 5 intervalos de tempo. Atualmente o restaurante conta com 3 garçons e cada um atende no máximo 24 mesas por hora. No máximo 24. Se são 3 garçons, 3 vezes 2, 60, 3 vezes 4, então no máximo 72 mesas por hora. O gerente pretende contratar para a próxima semana garçons adicionais para aqueles dias em que 3 garçons foram insuficientes. Tá, para atender a demanda de mesas, a quantidade mínima de novos garçons a serem contratados será D. Bom, qual que é o máximo que a gente chega aqui na segunda, em 124? Para chegar em... A gente tem 72. Faltam 30 mais 20. 30 mais 22, né? Faltam 52. Então aqui a gente tem que ter 24 mais 24 dá 48, vai faltar mais um garçom. Então aqui na segunda são 3 garçons. Dá para eliminar... já fecha. Letra E. Vou confiar aqui vou confiar no meu taco, acho que é isso mesmo, né? Qualquer coisa... sim, no dia da prova é óbvio que você faria 1 por 1, né? Você faria todos aqui só para ter certeza, já que eu tô com 1 hora aí de prova, tem tempo sobrando, então daria para fazer, né, tranquilamente ali 1 por 1, só para ter certeza. Só que, né, isso aqui como eu tô fazendo para ter velocidade principalmente, então vamos fazer da maneira mais rápida mesmo. O número de estudantes que formam a nova equipe. Um relatório sobre a equipe inicial dos estudantes em uma escola escrito para a competição esportiva informava que a média das alturas era de 1,66. Após a elaboração do relatório, houve inclusão de 2 novos estudantes na equipe, cuja altura era 1,75 e 1,85. Com isso, a média das alturas passou a ser 1,67. Galera, questão super padronizada, tá? Essa questão é muito, muito padronizada mesmo. Isso aqui cai praticamente todo ano. Então, vamos fazer aqui de forma bem simples, né? Ele quer saber quantos estudantes formam a nova equipe. Subiu 1 centímetro. Então, vamos simplesmente calcular. Aqui a diferença entre essas alturas para a média e dividir pelo número de estudantes para que aumente somente 1 centímetro. Pronto, é simples, né? Porque, olha só, de 1,75 para 1,66, a gente tem um aumento de 9 centímetros. De 1,66 para 1,85, a gente tem um aumento de 19 centímetros, né? Isso. E aí, 19 mais 9, a gente tem 28 centímetros. 28 centímetros quanto? A mais. Então, a gente tem 28 a mais. Então, aqui, ó, a mais, né? Que estaria somando, né, nessa média. Só que essa média só aumentou 1 centímetro. O que isso significa? Isso significa que esse 28 a mais, ele foi dividido por quanto? Por 28, para que aumentasse somente 1 centímetro. Então, é a letra D. Entendeu? Pelo menos acredito que seja, né? Mas essa é a ideia, né? Acredito nessa questão. Questão bem tranquila, tá? Esse tipo de questão já é cobrado de outras formas também. É um padrãozinho bem comum no Enem. Dá para você treinar aí várias desse tipo. E essa daqui é uma das mais fáceis, acredito eu, pelo menos pelo que eu lembre, né? Uma pessoa pretende comprar peças em formato de bloco retangular que serão colocadas em uma ao lado da outra para montar um armário cujo comprimento seja exatamente 150. Tá. 5 tipos diferentes, beleza, bem padrão também. Essa pessoa comprará pelo menos 2 tipos de peças com larguras diferentes, na menor quantidade. Então, 2 tipos de peças com larguras diferentes, pelo menos, tá? De modo que a soma das medidas corresponde a 150. Bom, 2 peças, tem como? Não, né? Porque seria 2 dessas, mas ele quer 2 peças diferentes. 3 peças, tem como? Vamos tentar. Tentar com maior aqui, 75 mais... Vai faltar quanto? Vai faltar mais 75. Então a gente precisa formar 75. Peça 2 e peça 3 forma... então pronto. Isso aí, letra B.
As outras não precisa nem testar, né? Pode ser que dê com outras quantidades de peças, mas ele quer a menor quantidade possível e a letra e 3 peças é o suficiente. Então é isso. Última questão. Uma piscina com capacidade total de 100 metros cúbicos precisava ser enchida inicialmente prevendo um determinado tempo de enchimento. Um registro de vazão constante foi aberto e começou-se a enchê-la a partir de 0 hora. O volume V de água dentro da piscina em metro cúbico T horas após 0 hora era pela função 20 mais 5T. Às 10 horas, um novo registro também de vazão constante foi aberto e passou a funcionar conjuntamente com o anterior, de maneira a diminuir em 4 horas o tempo do enchimento inicialmente previsto. Bom, tem 100 metros, né? A gente quer chegar em 100 aqui. E ele falou que às 10 um novo registro foi aberto. Então 20 mais 5 vezes 10 mais 50, no caso, a gente tem 70. Faltam 30 metros, né? 30 metros cúbicos. Na teoria, esses 30 metros cúbicos seriam cumpridos em 6 horas, né? Porque a vazão dessa daqui é de 5. Então é 5 litros por hora. Então seria 6 horas. Só que ele foi cumprido com 4 horas a menos. Então, foi em 2 horas. Então, em 2 horas, cumpriu esses 30 metros. Ou seja, por hora, ele encheu 15 metros cúbicos. O de antes enchia 5, a vazão do novo registro, então é de 10. Letra C. Perfeito, acho que é isso. Acabamos a prova. Quanto tempo? 1h08. Menos de 1h10 de prova. Conseguimos finalizar aí. Vamos só dar uma olhada. Eu acho que tinha 2 questões. Essa aqui, acabei não fazendo, né? Não vou chutar aqui um valor, tá? Não vou tentar à toa, porque como eu tô fazendo a prova aqui para valer, né? Não faz sentido eu chutar um valor que eu não sei fazer a questão. Então, se eu não sei fazer perfeitamente, isso vocês têm que encarar para os simulados de vocês, você simplesmente vai encarar como errado. Não adianta, eu chutei aqui e acertei. Beleza, lá no dia você pode chutar e acertar. Só que quando você está estudando para a prova, você considera como errado, você não sabe fazer. E a outra do desvio padrão, né, que eu não lembro da fórmula. Não vou ficar me prendendo muito, né, vou pegar o gabarito aqui finalmente para estar corrigindo essa provinha nossa. Prontinho, peguei aqui o gabarito, agora vamos à correção. Vamos lá, né, já coloquei no verdinho porque eu estou confiante. Letra D, BBDB, 142, EDAA, maravilha, 146, EABB, 150, ED, 152 aqui, qual que é? 152 é a letra A. Depois, né, bom dar uma estudadinha nisso aqui, só para eu relembrar, que é uma questão bem padronizada. 150, então deixa eu só marcar aqui, né? Vamos lá. Isso aqui eu considerei como erro. 153. Vamos pegar aqui, 153 CCC. Então a gente tem uma sequenciazinha aqui, CC. C, maravilha. 156 ABDD, opa, 160 ADA, maravilha, essa questão tava com medo de errar. 163 DBCC, olha só a certeza daqui, ainda bem. Vamos lá. 166C, já foi 166. 167A, essa aqui é A, né? Vamos colocar aqui como errado. Eu resolvi não fazer, né? Vou colocar aqui, prontinho. 168 ECDD, 172 ABEB, 176 DBC. Olha só, maravilha. Somente as duas que eu optei por não fazer, né, que foram as erradas. Talvez se eu chutasse ele tivesse acertado, mas são 2 questões difíceis, tá? Só até ri aí. Com certeza absoluta teria sido mais do que o suficiente. Fizemos aí 43 de 45, né, errando 2 questões que eu realmente não lembrava, então optei mesmo por não fazer. Nem tentei fazer ali, porque eu acho que não valia a pena na proposta que eu tô passando aqui para vocês nesse vídeo.
Então é isso, espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, tenham aprendido realmente algo com toda essa prova que eu fiz juntamente com vocês, mostrando inclusive que é possível você fazer a prova do Enem ali em pouco mais de 1 hora e ainda assim mantendo uma assertividade muito alta. É uma prova inédita, eu nunca tinha feito antes, então fiquei bem satisfeito com o resultado, fiquei bem feliz ali. As duas questões que eu errei provavelmente são TRI altíssimo e iriam continuar mantendo minha nota acima dos 930 pontos. Então, durante o vídeo, você provavelmente reparou que eu fui identificando vários padrões que muitas vezes você, fazendo a prova, nem conseguiu terminar de ler o texto e eu já estava começando a montar as contas, porque eu já entendi aquele padrão já estava muito bem fixado na minha mente. E essa é a ideia das análises de habilidades, é um material com mais de 200 páginas, 100% autoral e que vai garantir aí uma identificação de padrão de cobrança e resolutivo acima de toda a sua concorrência. Se você quiser entender muito melhor como está estudando ao longo do seu ano para conseguir fazer a prova dessa forma aqui que eu fiz, já aproveita e clica no primeiro link na descrição e adquira o Manual da Aprovação em Medicina, em que eu ensino todas as técnicas e estratégias de estudo, além de mostrar justamente as análises de todas as habilidades do Enem. Então aproveita, clica no primeiro link aqui na descrição. Deixe seu like, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo e se gostariam que eu trouxesse outra proposta. Também deixe nos comentários aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou estar respondendo um por um aí de vocês. Um abraço, bons estudos a todos e valeu, até a próxima.